Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André novamente. Estou gravando uma videoaula aqui para vocês hoje de como fazer recortes complexos aí de cabelo no Photoshop, tá? Geralmente é uma dúvida que muita gente me pergunta. Nesse caso eu estou gravando especificamente a pedido do Lucas Leone, que eu falei para ele entrar em contato aí através do blog, e estou gravando aí. Lembrando que eu estou usando aqui também o Photoshop Creative Cloud, tá? Para Mac, mas é praticamente a mesma coisa para Windows e na versão CS6 aí, se eu bem me recordo. Pode ser que tenha alguma diferença, mas pouca coisa. Bom, deixar de falação, vamos começar aí a trabalhar. Essa daqui é a minha modelo, tá? Não me lembro o nome dela, peguei ela aí no Google, é conhecida, mas eu não me recordo. E a primeira coisa que a gente faz é desbloquear essa camada ou duplicá-la. Eu, no meu caso, vou duplicar, tá? Que eu gosto sempre de criar aqui uma camada com alguma cor embaixo, para que eu possa ver melhor o que eu estou fazendo. Nesse caso, só criei uma aqui com 255 de verde, tá? Somente no canal verde aí. Depois, com a ferramenta laço, tá? Pode ser a laço tool ou laço poligonal, conforme preferirem aí. A gente traça uma seleção aqui, mais ou menos próximo aí, onde a gente tem um contraste entre o cabelo e o fundo. Tá? Nesse caso, eu vou focar aqui só no recorte do cabelo, né? A gente tem outros métodos aí para recortar essa parte da roupa, principalmente porque a roupa também é branca e não está contrastando com o fundo. Então eu vou focar somente no recorte do cabelo, tá? Só para ficar mais fácil aí. Então depois que eu tracei a minha seleção, vou criar uma máscara, tá? Ele vai ficar com esse formato. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá a minha imagem. Vou dar um clique duplo em cima da máscara. Para quê? Para que eu abra o painel Propriedades, tá? Ou Properties aí, né? Para quem trabalha com a versão em inglês. E vou abrir aqui, clicar aqui, aliás, nesse botão Mask Edge, tá? Vou trabalhar aqui com Refine Mask na minha imagem. Vou ativar a opção Overlay, isso aqui é só visualização, tá? Vocês podem ficar à vontade para escolher qualquer outra. Eu prefiro essa daqui. Aqui a gente tem as opções do ajuste, né, da ferramenta, mas eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês terem noção. Depois, se vocês quiserem dar fazer um teste aí, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver o tamanho do meu pincel, vou aumentar aqui para um tamanho que fique bacana, né, aqui na minha modelo. Deixa eu dar uma verificada. E aqui eu começo a pintar, tá, essa área do fundo. Lembrando o seguinte, essa cruzeta que aparece aqui no meio do pincel é onde eu estou selecionando a cor de fundo. Tá? Então, no caso aqui, é onde eu estou clicando numa área branca dessa imagem. Então, ela está eliminando a cor branca. Tá? Eu vou passando isso daqui em toda a imagem. Aí, pelo menos no fundo, né? Deixa eu dar uma processada. E notem que ele já vai traçando para mim uma seleção dessa máscara e volta o cabelo, que é onde eu tinha tirado aquela hora, né? Onde eu tinha excluído ali com a ferramenta laço. Notem que ele vai voltando aí para dentro da seleção. Deixa eu processar aqui. Vou fazer aqui do outro lado também. Estou com as outras aplicaçõezinhas abertas aqui, por isso que está dando um lagzinho, tá? Depois de feito isso, já está mais ou menos pronto aqui, né, deixa eu dar um retoque, mais ou menos pronta a minha seleção. Acho que ficou interessante aqui, vou dar um OK. Tá, ele vai processar alguns segundos aí, uns poucos segundos. E pronto, assim que ele está, depois que ele aplicou aí o Refine Mask, eu já tenho aqui esse recorte pronto, tá? Só com um detalhe. Como eu fiz correndo aqui, notem que ficou algumas imperfeições aqui no meu recorte, né? Ficou algumas áreas aqui que não ficou bem bacana. O ideal é vocês fazerem isso daí com um pouco mais de critério, lógico, mas aqui eu vou só dar um paliativo, tá? Vou duplicar essa camada original, vou criar uma máscara preta, e agora simplesmente com o pincel, opa, chegou uma mensagem aqui do amigo secreto, e aqui com o pincel, tá? Eu começo aqui na minha máscara, lógico agora com o pincel, aqui com o pincel na cor branca, vou aumentar um pouco o tamanho desse pincel e vou aí retornando as áreas, né, que eu preciso que continuem na imagem, a fim de corrigir aqui esse recorte, né, para que ele fique mais bem feito.
certo? Deixa eu fazer aqui bem rapidinho. Mais uma vez estou fazendo com pouco critério, tá? O ideal é vocês fazerem isso daqui com mais cuidado, lógico. É só para vocês terem uma noção de um resultado aí, tá? De como ficaria esse recorte. Essa é uma das ferramentas, um dos métodos mais rápidos, tá? Que a gente tem aí para fazer recorte, né? Principalmente recorte de cabelo. A gente tem ainda recorte por canais, que é um pouquinho mais complexo, mas talvez mais para frente eu faça aí grave um tutorialzinho falando sobre ele, explicando como é que faz. Mas esse daqui já resolve boa parte aí dos problemas. Mais ou menos aqui. Algumas imperfeições aqui vão ficar, mas já só para vocês terem uma noção, tá? Bom, acho que é mais ou menos isso. Depois vocês façam aí, né, os seus recortes, obviamente, com um pouco mais de critério, tá? Vou voltar a visualização aqui para o original. Eu gosto só de fazer o seguinte, para finalizar, gosto de mesclar aqui, mesclar essas duas camadas, né, obviamente, e deixa eu trocar a cor de fundo aqui para preto. Se a gente colocar aqui, como ela estava com fundo branco, tá, tirando essas imperfeições aqui que vocês vão ter que fazer mais bem feito aí, mas notem que a gente ainda fica com meio que um fantasminha, né, vamos falar assim. A gente fica com um contorno branco aqui em volta de algumas áreas da imagem, tá? Aqui, para a gente tirar isso daqui, eu gosto de aplicar aqui esse menu que está aqui dentro do Layer, né, aliás, perdão, Mating, Remove White Mate. Tá? Notem que ele dá um Ctrl Z aqui, ainda ele dá uma refinada e tira um pouco aí desse contorno que fica. É um ajuste fino aí, vamos dizer assim. Aí, obviamente, né, como eu disse, façam aí com mais cuidado para tirar esses efeitos aqui que ficaram de fundo, tá? Esses detalhes aqui que eu acabei fazendo no corre. Afinal de contas, são alguns poucos minutos, né, para fazer isso que eu estou gastando. Mas, a grosso modo, tá, a gente já tem aí um resultado satisfatório. Tá? A nossa imagem com fundo recortado e com bastante detalhes aí no cabelo, né, que é o que a gente precisa. Ok? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, tá, pela audiência aí do nosso blog, marketingecriação.wordpress.com, e espero que continuem acessando aí, ok? Um abraço.